E aí, meu povo, como é que vocês estão? Nossa, pesado, pesado. Todo mundo que viu aí o programa ontem sabe do que eu tô falando. Foi um programa esquisito, atípico, para alguns emocionante, para outros demais, passou do ponto, enfim, vamos falar aí sobre isso, sobre o que aconteceu e o que vai acontecer nesses últimos 2 dias de programa. A gente teve essa prova do finalista, que eu achei xoxa, sinceramente. Cara, é a prova pra dar uma vaga na final. Tipo, eu esperava que eles colocassem uma coisa épica, muito bem montada sabe? Nossa senhora. Eles tentaram colocar ali um componente que era meio resistência. E aí a gente entra no mérito de que eu acho que eles não poderiam fazer uma prova de resistência 100%. Quer dizer, eles nunca mais fazem, né? Pelo menos raiz como era antigamente. Mas agora eles não poderiam fazer essas provas de resistência porque eu acho que eles estavam com medo da ação lá do Ministério Público e ter caído em cima, o que saiu. Acho que eu já tinha comentado isso antes. Que por conta do quarto branco e outras coisas dessa edição, eles estavam em cima da Globo e do programa. Então acho que talvez por isso eles quiseram não, sabe, não fazer muito. Então foi meio resistência, não foi porque eles tinham que ficar acordados para ver os vídeos ali que estavam passando. Cada um deles era alguma coisa que podia ser perguntada na prova mesmo, que era um quiz. Só que eles também poderiam sair do carro, poderiam ir comer, se alimentar, ir no banheiro, enfim. Achei até razoavelmente interessante, mas como prova final, hum, essa prova ela serviria bem pro começo do programa, onde tava todo mundo lá. Aí eu acho que ia ser um caos, uma loucura, a gente se ajudando, ia ter muita gente, até eu acho que não ia ficar injusto com as pessoas. Como eu achei que ficou injusto com o boneco, porque, cara, a Ana Paula não tava na prova e ficou ajudando o Juliana e a Milena. Ou seja, eram basicamente 3 pessoas contra uma. Cara, o cara quase desmaiou ali. Teve uma hora que tiveram que atender ele porque a pressão dele baixou. É também outra coisa que eu acho que a Globo não tava esperando. Tanto é que eles cortaram um pouco as câmeras ali. E aí depois o boneco não queria falar pra Milena e pro Juliano o que aconteceu. Eu achei até meio besta da parte dele, enfim. Ou faz sentido porque a prova tava rolando ainda, eles iam ver que ele tava mal, se bem que eles já sabiam que alguma coisa aconteceu ali, porque eles ficaram presos dentro da casa na hora que ele tava sendo atendido e tal. Então, sei lá, né? Mas achei a prova meio xoxa, é isso basicamente. Aí na hora do quiz, no outro dia, o Juliano venceu a prova, foi o primeiro finalista. É o que a gente merece nessa edição, sinceramente. Uma pessoa tão irrelevante quanto o Juliano sendo finalista. Mas enfim, é o que tem pra hoje. E no outro dia, a gente teve aí a notícia triste, meus pêsames, inclusive, da perda desse ídolo, que é o Oscar, do basquete e tal, que era irmão do Tadeu. E aí ficaram toda aquela questão: Tadeu vai apresentar o programa, Tadeu não vai apresentar o programa, enfim, porque, né, um luto é complicado. E até que chegou a informação da CGCom e o anúncio da própria Globo, eu acho, de que ele ia apresentar sim o programa, ia fazer um tributo pro irmão dele, e foi o que aconteceu. E, cara, eu não consigo imaginar, por mais que ele tenha soltado um vídeo ali falando que eles sempre foram muito fortes, é o que os caras iam querer que ele fizesse e tal. Deve ser muito complicado, mesmo assim, sabe? Você levar um programa que é um programa de entretenimento ainda. E, sabe? Mas eu achei muito bonito o tributo que ele fez, o que ele falou. Até o fato dele estar levando isso, tentando levar isso e apresentar o programa, assim, acho muito digno dele e muito forte dele, então minha admiração, assim. Tanto isso quanto a postura dele no programa de ontem também, que foi muito bonita. Outra coisa que aconteceu ontem que eu preciso falar foi a treta da Ana Paula com a Milena. Parte 1000, porque nesse último mês o que mais teve foram as duas brigando e se desentendendo, enfim. Bom, o que aconteceu? Basicamente é o mesmo motivo de todas as outras tretas desse último mês. A Ana Paula quer estar com esse negócio de eu preciso jogar até o final, porque eu estou aqui, é jogos vorazes, 5 milhões, não sei mais o que. E a Melina falou, cara, tipo, o programa tá acabando. Eu, sabe, não quer dizer que eu não esteja jogando, mas eu tirei o meu pé do acelerador. Até porque a gente tá em vias aí de conseguir o nosso objetivo, que é não chegar ao grupo deles na final e tal, enfim.
E também tem aquele contexto social da Milena, de que pra ela, quer queira, quer não, ela tá de férias ali, porque, cara, pra ela a vida não é tão pesada quanto é aqui fora, ali dentro. Ela falou que ela poderia ficar mais, sei lá, 2 meses dentro do programa e pra ela estaria ótimo. Que inclusive é um sentimento que a Ana Paula finalmente entendeu ontem. Da pior maneira possível, infelizmente, mas entendeu. Aí as duas estavam ali discutindo e a Ana Paula não estava tratando a Milena muito bem, sinceramente. É aquilo, minha opinião sincera, eu sempre achei que ela usa as pessoas de escada e ela usou a Milena durante muito tempo. Que era aquela coisa, eu preciso pegar as pessoas que vão fazer eu emocionar o público, pegar na mãozinha, no caso, e trazer pra perto de mim. E a Milena era desse caso, ela tinha aqueles surtos e aqueles tiques dela e aquelas coisas que ela já não faz mais lá no começo do programa, e aí a Ana Paula viu uma oportunidade, igual ela viu no 16, por exemplo, de pegar na mão do cara que estava sendo não hostilizado, mas a casa estava em cima, que era o Ronan, da menina novinha, que talvez as pessoas não entendessem muito bem, que era a Monique, e da senhora mais velha, o mesmo jogo que ela fez no 16. Então aqui ela viu a Milene e pra mim sim foi uma oportunidade. Eu não acredito 110% nessa grande amizade que as pessoas estão vendendo. Aí eles vão jogar na minha cara, ai, mas olha ontem o quão bonito foi e tal. Cara, era uma coisa que, no momento, dado o fato que aconteceu ontem, todas as pessoas teriam aquela reação ali, sabe? Até gente que não era amigo dela e tal. Se o boneco tivesse ficado e ela tivesse contado pra ele, por mais que os dois eram razoavelmente próximos, enfim, ele também teria aquela reação, sabe, de acolhimento. Ninguém ia sabe, ficar indiferente ou falar alguma coisa ruim, óbvio. Enfim, mas essa amizade que as pessoas venderam aqui fora, que a própria edição vendeu com aqueles VTs, em momentos muito oportunos, inclusive, quem lembra aí sabe, eu não acredito. Aí a gente teve a eliminação do boneco, nada de novo sob o sol, achei que a porcentagem dele foi baixa ainda, achei que ele ia sair com, sei lá, 60 e poucos por cento, mas pra você ver que a rejeição da Milena aumentou muito, porque a corda sempre estoura do lado mais fraco. Tradicionalmente na vida é sempre assim. Aí o Tadeu falou ali do boneco, da trajetória dele, tentou dar uma levantada. O discurso foi 110% sobre ele, era óbvio que ele ia sair, até pra eles ali. Cara, o Tadeu nos discursos de eliminação ele tem que tentar vender a pessoa como se ela tivesse tido uma trajetória de respeito, mas a gente sabe que no caso do boneco, infelizmente, não teve. Teve até coisas que ele falou ali que eu não tinha parado pra pensar por essa perspectiva, de que, pô, ele chegou da casa lá, que ele ralou muito, do quarto branco lá, enfim, e tava ali pela filha, que era muito complicado pra ele, porque ele segurava muito às vezes. Tem a questão desses últimos dias dele ter tido essas crises de ansiedade, lembra quando tiraram ele da casa, ele falou que ele tava sentindo alguma coisa no peito e tal, enfim. O que eu consigo empatizar, porque eu luto com isso desde 2020, fazem 6 anos já, então eu não consigo imaginar o que é ter isso lá dentro, sabe, no meio de um programa desse que é feito para estressar o ser humano, deve ser terrível. Mas, cara, quanto à trajetória do boneco, ele não fez muita coisa. Esse é o problema. Tem esses poréns aí, tipo, beleza, acho nobre, acho louvável ele ter lutado contra algumas coisas ali. Só que em termos de fazer coisas no programa, ele não fez, gente. Ele tentou emplacar o tempo inteiro aquela narrativa de que deixavam ele na geladeira. De que, sabe, aquela coisa clássica do perseguido, que não estava acontecendo. E qualquer pessoa que assiste o programa viu que não estava acontecendo. Então, às vezes, ficava até ridículo ele indo atrás das pessoas dizendo que, tipo assim, você me colocou na geladeira, você não quer me apontar pra não me dar palco. Porque as pessoas não estão nem falando dele. Então, pra mim, por conta dessa visão distorcida que ele tinha de tentar emplacar essa narrativa que não existia o tempo inteiro, ele acabou sendo até um personagem cômico, porque eu dava risada dessas besteiras dele, achando que as pessoas estavam votando nele e fazendo conchavos contra ele, confabulando contra ele, e não tinha nada disso. A galera nem falava dele. Isso eu achava muito engraçado quando ele vinha com essas frases. Lembro de várias dele assim. O que é uma coisa da postura dele no chat também. No chat BBB ontem ele tava totalmente delusional. Falando, repetindo essa mesma coisa, que as pessoas não queriam tratar com ele e tinham receio de ir contra ele, não sei mais o que. E você dá pra ver que o Gil e a outra menina
estavam se segurando às vezes muito pra não rir, ou pra achar, tipo, meu Deus, que cara doido, sabe? Acho que vai demorar pra ele entender que, sabe, a trajetória dele não foi esse mousse todo que ele acha que foi. Ou no fundo ele sabe e tá tentando se convencer, sei lá. Vai saber o que é que passa pela cabeça da pessoa. Mas foi um personagem irrelevante. Acho que é uma das maiores plantas do programa, inclusive. Aí a gente vai pro acontecido com a Ana Paula, que, bom, primeiramente aí meus pêsames. O pai dela faleceu com 96 anos ontem, a família lançou um comunicado. Nesse comunicado, elas diziam que elas não iam avisar a Ana Paula, a princípio, porque o desejo do pai dela era que ela continuasse no programa, fosse lutar pela aposentadoria dela, que é o que ela já tinha dito aí, tanto para o público quanto para algumas pessoas da casa desde o começo do programa. Enfim. Mas a decisão da produção do programa foi comunicar ela. E aí a gente não sabe muito bem o porquê. Mas o que se especula e o que eu acredito que seja verdade é que por contrato tem uma não sei se é uma cláusula ou alguma coisa assim, mas eles respondem um questionário absurdo com 1001 situações que podem acontecer aqui fora, e inclusive uma delas, obviamente, é o falecimento de algum parente muito próximo. E aí lá eles têm que marcar se eles querem ser avisados ou não. Ou seja, é uma escolha deles. Então a produção estaria nada mais nada menos seguindo uma diretriz da própria Ana Paula, que ela optou por receber essa notícia caso acontecesse. Só que aí eu tenho 1001 pensamentos, 1001 feelings sobre isso. Eu não escrevi nada porque ia ser uma salada. E tô aqui falando da minha cabeça mesmo. Então vou acabar esquecendo alguma coisa, tenho certeza, depois que eu parar, apertar o botão ali pra parar de gravar o vídeo, vai vir alguma coisa na minha cabeça. Mas vou falar o que tá aqui, pensamentos crus, nus e crus. Meu coração tá um pouco entre dois vieses, assim. Um é de que o programa de ontem foi bonito, foi emocionante, é uma coisa muito... a humanidade nua e crua exposta na tua cara, de uma situação que pode acontecer, que é muito delicada, que é no limite do sentimento ali da pessoa, que é o falecimento, caramba, do pai dela, sabe? Eu não imagino o quão agridoce deve ser, principalmente pra quando ela sair, saber que foi 2 dias antes, sabe? Que ela vai ganhar o programa, mas ao mesmo tempo vai ser uma vitória com um gosto, sabe, amargo, no sentido de ela não vai poder comemorar tanto quanto ela poderia comemorar caso isso não tivesse acontecido, obviamente. E outro lado meu, que eu acho que é o que mais... que fala um pouco mais alto do que esse lado que achou emocionante e tudo mais, é o lado de que fica se perguntando pra que o programa fez isso. Quanta espetacularização, de que eu até me senti um pouco invasivo e bizarro assistindo aquilo ontem. Principalmente depois, sabe? Depois, com tudo que aconteceu, o timing deles terem contado pra ela é o que eu me questiono muito. Porque eles contaram pra ela 15 minutos antes do programa entrar no ar. A gente viu ela processando a notícia. Ela não teve tempo suficiente pra processar aquilo antes do programa começar, e ela tem que estar lá na sala porque eles iam ter eliminação, ela tava no paredão, enfim. A gente viu nas câmeras ela falando com o Juliano e saindo chorando do confessionário. Pra quê, sabe? Eu fico me perguntando pra quê. É um reality show, só que é aquilo. As pessoas estavam fazendo comparações com a série lá do Black Mirror, que quem viu, da Netflix aí, quem viu vai entender a comparação de situações absurdas ali, de distopia humana, e é o que eu me senti assistindo um pouco ontem. Um momento tão privado, tão íntimo, tão dolorido, sabe? E a gente tá ali... Qual é fica a pergunta, qual é o limite? Entendo esse lado e também, como eu falei, fico entre dois corações já, é uma coisa bonita, é um sentimento bonito, deles estarem ali superando, do Tadeu ter se aberto com eles, do quebrado protocolo ali falando da perda do irmão dele, e aí, cara, tiro meu chapéu assim, ou todos os chapéus que eu tenho, porque eu vi um comentário ontem, pro Tadeu nesse caso, de que as pessoas criticavam muito ele por isso e aquilo, e cada apresentador do Big Brother tinha uma marca, que a marca do Tadeu era a sensibilidade, e eu realmente acho que é. Ele é um cara fora do comum nesse sentido.
E ele se emocionou ontem. Essa parte foi muito bonito, dele ter quebrado o protocolo ali e ter tentado acalentar a Ana Paula dividindo uma coisa que, olha, na tragédia da vida foi uma coincidência de ter acontecido as duas perdas assim, uma tão próxima da outra. Dele ter aberto isso pra ela e pro Brasil ali, sentimentos, por mais que a gente já soubesse, mas falou coisas íntimas ali, se permitiu se emocionar pra acolher ela naquele momento, sabe? Essa parte eu achei muito bonita. Mas eu fico me perguntando em relação à decisão do programa, o quanto a gente passou do limite ali. Porque, beleza, de novo, é um reality show, mas eu acho que pra tudo na vida a gente tem um limite. E eu me senti desconfortável, às vezes, assistindo uma coisa que não era pra eu estar assistindo. Sabe? Dela não ter, de novo, dela não ter tempo pra processar aquilo ali antes de aparecer no ao vivo. Pra que eles contaram 15 minutos antes? Pra que a gente teve esse programa, sabe? E também fica aquela coisa, a pessoa que vai vencer não tem clima pra comemorar com essas duas perdas que aconteceram e com essa perda de uma participante lá dentro, perda pessoal pra ela. Que clima que a gente tem pra esses últimos 2 dias? Que clima que a gente tem pra final? Eu entendo que a televisão tem muito aquele fator e aquela função de tipo, de um escapismo, tirar a gente de um cenário que é ruim, de um dia que é ruim, de um mês que está sendo ruim, de situações que estão sendo ruins, tanto na nossa vida pessoal quanto no mundo. Para muita gente é isso. Para mim foi várias vezes também. Não só TV, quanto hoje em dia streaming ou qualquer outro hobby que você tenha, vira muito um escapismo. E se debateu muito ao longo do tempo aí que essa é uma grande função da TV. Mas acho que a gente tá numa era tão sensível e que a gente se pergunta tanto, se debate tanto as nuances da vida aí, como a gente não debatia antes, ou não tão cara a cara quanto a gente faz agora, que eu fico me perguntando isso. Qual é o limite? Acho que essa é a pergunta que fica. Então eu não consegui chegar a uma conclusão ainda, sinceramente. E tem muitas pessoas que estão nos dois campos aí. Tem gente que achou muito bonito, muita gente, muito tocante, muito sensível. E uma outra ala que está um pouco mais alinhada com o que eu penso, de que, cara, a gente não deveria ter existido tudo isso. Eles deveriam ter contado pra ela depois do programa e ter dado tempo ali pra ela processar, mesmo que com eles lá dentro, já que a decisão dela foi continuar no programa. E isso, a decisão dela de continuar no programa, também leva a gente para outros questionamentos que estão tendo aí nas redes sociais. Que aí eu já acho que assim, quem sou eu, ou quem são vocês, ou quem é qualquer pessoa para julgar o luto de alguém ou o sentimento de alguém. Tem pessoas falando, mas ela podia ter passado os últimos 100 dias com o pai, e aí outras pessoas falando, mas era o desejo dele que ela fosse lá e lutasse pelo dinheiro dela, ou... Eu já falei que eu acho que essa jornada da Ana Paula no Big Brother é muito mais uma validação pessoal, eu acho que tem muito esse contexto, muito mais do que o dinheiro, de que alguma coisa foi tirada de mim há 10 anos atrás, que eu acho que foi ela que tirou dela mesma. A expulsão dela foi extremamente justa, não existe... Você pode ser o fã mais louco dela, mas não existe contestar isso. Ela foi expulsa extremamente justa, de forma extremamente justa no Big Brother 16 pontos. Só que aí as pessoas estão falando, e questionando amor e dinheiro e não sei mais o que. Eu acho que não cabe pra gente questionar isso. Acho que você pode ter a tua opinião. Por exemplo, eu, se estivesse na situação dela, mesmo, e aí não sabendo qual é a real situação dela, tanto financeiramente, emocionalmente, enfim, mas só julgando o fato ali, as coisas que a gente sabe, se eu tivesse um parente, ou pai e mãe, ou pai e mãe, uma pessoa que importasse demais pra mim, estivesse nessa situação de saúde, eu jamais iria pra um programa desse, sabendo que eu perdi os últimos 100 dias da vida da pessoa ali. Mesmo que eu não pudesse fazer nada, sabe, ali, pelo menos eu ia... É muito complicado, gente, até a gente falar isso, porque uma coisa é você conjecturar isso, você imaginar isso. Outra coisa é quando acontece com você, que nem todas as coisas da vida. A gente sempre fala, dando um exemplo aqui meio besta, mas enfim, quando alguém fala assim, eu jamais perdoaria uma traição e nunca aconteceu com você. Quando acontece, é um negócio totalmente diferente. Você pode até não perdoar, mas você vai ficar se questionando, porque agora aconteceu com você, aquilo tá mexendo com os teus sentimentos
de forma extremamente íntima, sabe? Tá entrando dentro de você, o sentimento tá ali, pulsando. É muito diferente de quando a gente tá julgando uma outra situação de uma outra pessoa e só imaginando, e se fosse com a gente? Então, mesmo eu falando aqui que eu não faria isso, eu não tenho 100% de convicção. Se eu tivesse lá dentro e isso acontecesse, o que eu ia fazer? Tô sendo sincero aqui com vocês, sabe? Não acho que tenha que... Então, eu não consigo julgar, sinceramente. Tenho a minha posição, mas não consigo julgar, porque eu não sei o que é estar no papel dela, andar no calçado que ela anda nesse momento, digamos assim. Então é tudo muito difícil, eu acho que as pessoas estão aí num extremismo, tanto de um lado quanto de outro. Esse programa foi pesado desde o começo. 300 expulsões, assuntos pesados, nuances pesadas ali. E agora esse final melancólico, acho que essa é a palavra. E outra que eu também fico pensando um pouco sobre aí, mas eu falei que iam vir coisas na minha cabeça que eu esqueci de falar. Se ela desiste do programa também, e o pai dela já faleceu, ia ficar uma coisa de tipo, a jornada foi em vão. Porque ela saiu do programa, todos os dias lá que ela ficou e o fato dela ter ficado lá enquanto ele se foi, iam ter valido de nada no final das contas. Então é mil e uma coisas que tem que se considerar aí, que eu acho até injusto das pessoas, tipo, julgarem tão firmemente, assim. É aquilo, cada um pode ter a sua opinião, só que quando a gente lida com o sentimento humano, com a cabeça das pessoas, com o que cada um tá sentindo, o que tá no coração de cada um, aí é um território onde eu acho que muitas vezes não existe certo ou errado. Até quando não acontece com a gente. E agora falando sobre o final do programa aí, porque, né, a gente já sabe o resultado, né, gente? A Ana Paula vai ficar em primeiro, óbvio, vai ganhar o programa, acho que, inclusive, acho que com, sei lá, quase 80% que eu tô vendo das enquetes aí. Não me surpreenderia se passasse dos 80%. A Milena acho que vai acabar ficando em segundo, acho justo também. Na verdade, eu acho que ela deveria ganhar, na minha opinião, dos três ali, porque é a pessoa que mais viveu o programa. Aí você pode ter 15 milhões de opiniões em relação ao comportamento dela lá dentro. Eu tenho. Acho que ela faltou com respeito e com a educação 1001 vezes lá dentro. Coisas que isso eu posso dizer que eu não faria mesmo, eu acho. Tenho quase certeza disso. Mas das três pessoas é a que mais viveu, é a que mais se jogou, é a que mais estava simplesmente vivendo aquela experiência ali, pra bem ou pra mal, como as pessoas viviam até antigamente, sabe? Sem filtro, sem lente, sem documento. E o Juliano vai ficar em terceiro, eu acho, e é bem feito, participação irrelevante, as pessoas têm... é porque ele fala que ele deu a opinião dele, até as plantas às vezes dão a opinião delas. O problema pra mim, né, com relação ao Juliano se você tirar ele da narrativa do Big Brother, se fingir que a participação dele nunca existiu, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Ou as mudanças são totalmente irrelevantes pra história num todo, sabe? Por isso que eu acho que é uma participação irrelevante. E aí as pessoas defendem, hoje em dia a gente fala que qualquer coisa é planta. As pessoas que estão defendendo o Juliano. Tem níveis de planta. Pra mim o Juliano foi uma planta que não é aquela planta 110%, sabe? A mais planta do mundo. Mas ele é um participante relevante, não fez nada nesse programa. As tretas dele eram coisas que outras pessoas já tinham tretas com outras pessoas. Ou ele repetia falas da Ana Paula, da Milena, durante um tempo do Babu, do Brígido, enfim, sabe? Das pessoas às quais ele estava grudado ali. Então, sabe? É um participante inconsequente, não é nem memorável, porque as pessoas comparam ele muito com o Fiuk. Eu dava risada com as besteiras do Fiuk, por mais também um pouco irrelevante que ele fosse ali pra narrativa. Só que ele tinha uma veia cômica. O Juliano só me irrita. Esse é o ponto, sabe? Mas bom, por enquanto é isso. Vamos ver com que clima eles vão fazer esse final, com que clima eles vão fazer o programa de hoje, inclusive. Nem sei, acho que eles vão ver as trajetórias deles. E, eu, sinceramente, gente, eu vou confessar, não tô com muita vontade nem de assistir, mas eu acho que pelo intuito do canal e tal, eu acho que eu vou acabar assistindo. Vamos ver a final aí previsível, que eu acho que eles vão apostar demais na emoção por conta de tudo que tá acontecendo. Eu acho que vai passar um pouco do ponto, é o que eu tô prevendo aí, mas enfim. Curtam, comentem o que vocês acharam de tudo isso aí. Se alguém for comentar, por favor, vamos ser respeitosos também, porque é um momento delicado. Caramba, sabe? O que existe de mais delicado do que perder um pai e tal.
Ah, enfim, eu vejo vocês aí pra comentar da final e o meu vídeo do que eu achei que deu certo e deu errado no Big Brother 26, que vai sair depois da final. Então, até mais. Por enquanto é isso. Fui.